É mais um capítulo dessa história, desse esquema de fraude do INSS. Dessa vez, a Controladoria Geral da União identificou uma rede formada por associações, essas entidades que fazem os descontos, com sites ali de tecnologia especializados em fazer assinaturas virtuais, assinaturas eletrônicas. Tudo isso para falsificar as fichas de filiação dos aposentados e pensionistas. O elo dessa engrenagem é uma pessoa chamada Igor Dias Delecrode. Quem que é o Igor Dias Delecrode? Ele é dono dessas empresas, desses sites que fazem essas assinaturas digitais e pelo menos um desses sites foi utilizado pelas associações, por 4 associações. A gente trouxe essa informação na quarta-feira, que a APEM, a BCB, Masterprev e Andap usavam esses sites. Todas essas entidades fizeram filiações em massa de beneficiários. Agora, segundo a investigação, a relação do Igor com as associações não era apenas uma relação comercial dessas entidades com essas empresas de tecnologia, essas empresas que criam esses sites. O Igor, ele era integrante da cúpula, da direção de algumas dessas entidades, pelo menos 3. Na BCB, ele foi secretário executivo e é o atual responsável técnico de tecnologia da informação. Na Masterprev, foi membro do Conselho Fiscal e ele também foi presidente da ASAP, outra entidade que fez milhares de descontos. O que a CGU diz? Que esse esquema buscava, de forma, claro, fraudulenta, dar uma aparência de legalidade às assinaturas dos aposentados nessas fichas de filiação. Com base em dados do portal da Transparência, a gente conseguiu identificar que de 2022 para cá, só essas entidades que integram esse núcleo, só essas entidades descontaram quase R$1 bilhão. A gente está falando de um pedacinho só desse esquema e só essas entidades que utilizaram esses sites para falsificar assinaturas, elas conseguiram descontar de aposentados e pensionistas R$1 bilhão desde 2022. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Foi o que aconteceu com as aposentadas Ana Cristina e Mercedes, de Recife, filiadas à Andap e à Masterprev, sem autorização, e o Walter, de São Paulo, também filiado ilegalmente pela Masterprev. Eles acionaram a justiça e descobriram que as assinaturas usadas na ficha de filiação foram falsificadas com uma tipologia semelhante. Nem o número do RG era real. Documentos internos do INSS mostram que em 2023, uma área técnica suspeitou dessas falsificações nas fichas cadastrais, mas diretores do Instituto ignoraram o alerta. Em março daquele ano, os técnicos cobraram da ABCB, Amar Brasil, uma lista com os nomes dos beneficiários. A entidade não respondeu e teve os descontos suspensos. Um mês depois, a associação apresentou uma lista, mas antes mesmo da checagem do material, o então diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, liberou os descontos associativos. Fidelis é investigado e foi afastado pela Justiça após a operação contra as fraudes. Em setembro, a Divisão de Consignação em Benefícios do INSS descobriu que todas as fichas de filiação da ABCB Amar Brasil tinham o mesmo código e o correto seria um número diferente para cada ficha. Mas alegou que não tinha competência técnica para analisar o material e recomendou o envio para a Diretoria de Tecnologia. Em dezembro daquele ano, o coordenador de pagamentos da Diretoria de Benefícios, Jucimar Fonseca da Silva, disse que a avaliação era desnecessária, visto que o que interessava ao INSS neste processo era a simples existência das fichas de filiação. E concluiu: tais reclamações dos beneficiários não trazem nem grave e nem iminente risco à continuidade dos descontos. O parecer dele foi aprovado no mesmo dia por André Fidelis, sem que houvesse análise da veracidade das fichas.